Sim, voltamos. Temos mais novos vídeos, gente boa. Ó, seguinte, trouxemos 3 questõezinhas relacionadas à termodinâmica, tá? Ambas da SpaceX. Termodinâmica na SpaceX especificamente é um assunto que cai sempre. 2018, 2019, 2020, 2021, esse ano também vai ter, com certeza. Óbvio, não é metade da prova, né, mano? É uma questão, mas normalmente são questões fáceis, cara. É um ponto que é pra você, assim, garantir, né? E um ponto a mais, um ponto a menos, às vezes faz uma diferença brutal na sua classificação. Então não vacila com essa parada e garanta o seu ponto em termodinâmica. Firmeza? Então, ó, é o seguinte, vou resolver, como sempre, always passo a passo, né? Bem devagarzinho, as 3 questões. Uma mais trabalhosa, as outras 2 bem tranquilas, tá? E qualquer dúvida você deixa aí nos comentários e eu respondo, firmeza? Então é isso, bora lá pro vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like aí para ajudar nós a fazer mais vídeo. E é isso. Então, ó, a parada começa assim, né? Considere uma máquina térmica X, então existe uma máquina térmica X e ela faz um ciclo termodinâmico com a realização de trabalho. O rendimento desta máquina X ele é 40% do rendimento de uma máquina Y, de uma outra máquina, né, que funciona de acordo com o ciclo de Carnot, operando entre duas fontes de calor com temperaturas de 27 e 327 graus Celsius. Então aqui, ó, pausa já dramática, né, porque tem um ponto ali. Nessa máquina Y, nesta máquina Y, então a gente sabe que o QF é 27 mais 300, porque essa parada não pode estar... 300 não, né? Mais 273. E a resposta dá 300, né? Porque essa parada ela não pode estar em Celsius na hora de eu fazer as contas, né? Com a maioria das coisas termodinâmicas, quer dizer, nenhuma delas, né? Pode estar em Celsius. Aí você tem que transformar tudo para Kelvin para fazer as contas, tá? Então isso daqui representa uma fonte fria de 300 Kelvin. E aí a sua fonte quente, ou o seu calor na fonte quente, é 300 Kelvin a mais, né? Porque afinal de contas ganhou 300 graus Celsius a mais. Então, essa é uma parada com 600 Kelvin. Lembrete, existe uma correlação direta entre TF/TQ e QF e QQ, tá? Podemos fazer essas aproximações, né? Aproximações não, né? É tipo igualar mesmo. Então, a gente pode fazer essa correspondência, firmeza? Então, o rendimento da máquina Y, olhando para ela, o rendimento dela, o rendimento dela é 1 menos QF sobre QQ. Bom, então o rendimento dessa parada é 1, né, 100%, menos 300 sobre 600. Bom, 300 sobre 600 costuma dar meio, né? Então essa parada é 1 menos meio, que dá meio. Ou, se você preferir, 50%, né? Metade. Então o rendimento da máquina Y é 50%. Então vou chamar aqui N de Y, né? Então o rendimento da máquina Y é 50%. Agora, o rendimento da máquina X é 40% do rendimento dessa máquina, né? Então, o rendimento da máquina X, de acordo com o enunciado, é 40% desse rendimento. 40% de 50%, né? Então, a porcentagem precisa estar em dia, então 40% de 50% equivale a 20%. Então, o rendimento da máquina X é de 20%. E aí, durante um ciclo, essa máquina realiza trabalho. Então, agora olhando para a máquina X, né? Máquina X. Então, se você olhar aqui, o rendimento dela é 1 menos QF sobre QQ também, né? Então, essa parada
né, ela manda para a fonte fria 500 joules. Então, o rendimento dela é de 20%, 0,20, igual a 1 menos 500 sobre QQ, né, sobre a fonte quente. Beleza. Feito isso, então nós podemos encontrar o valor da fonte quente, né? Esse cara aqui a gente não pode passar direto, né? Para não ficar 1, então aqui tem que ficar QQ, né? É como se eu estivesse encontrando o MMC da bagaça, se você preferir assim. Transformei 1 em QQ sobre QQ. Então isso daqui é QQ menos 500 sobre QQ. Esse cara está dividindo, vai multiplicando. Então, nós temos 0,2 QQ igual a QQ mais 500. Opa, menos 500, né? Menos 500. Beleza, então aqui a gente tem o seguinte, QQ menos 0,2 QQ igual a 500. Que implica que essa parada é 0,8 QQ igual a 500. Bom, o valor da fonte quente, então, né, é 500 dividido por 0,8. 500 dividido por 0,8 costuma dar 625. Cuidado. Cuidado, porque você vai vir aqui feliz já marcar E, mas não é. Ele está falando o seguinte, durante um ciclo, o calor rejeitado pela máquina X para a fonte fria é de 500 joules. Então, o trabalho realizado nesse ciclo, o que ele quer de você é o trabalho realizado no ciclo. O trabalho realizado no ciclo é a diferença entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Então, o trabalho dessa bagaça é 625 menos 500. E aí, o trabalho dessa bagaça é 125 joules, né? O trabalho dessa máquina térmica. Beleza? Então, isso aqui é uma questão trabalhosa, tá? Já para o nível SpaceX, isso daqui é uma questão trabalhosa, tá? Então, mas comum de cair também, não é tipo raro cair essa parada não, tá? Uma coisa comum de cair. Trabalhosa, porém fácil, né? A gente não precisou de nenhum conceito complicado, nada muito viajado, mano. Coisa básica. Definição de rendimento, né? Precisava lembrar dessa parada aqui, da correspondência entre quantidade de calor e temperatura. E relação de trabalho, né? Então, quase os conceitos primários aí da termodinâmica, tá? Né? Na parte de ciclos. Então, um rolê simplão de fazer. Tá? Então, é isso. SpaceX 2018, essa aqui. A questão de 2019, de termodinâmica, ela falava o seguinte, né? Um gás ideal é comprimido, então ele está sofrendo um trabalho, né? Do agente externo. Então, quando ele fala no rolê de compressão, essa parte aqui de compressão já fala para nós o seguinte: abre o zóio que o trabalho é negativo. Ao mesmo tempo que recebe calor de uma fonte térmica de 300 joules de uma, né? Recebe calor de 300 joules de uma fonte térmica. Então tá. Sabendo que o trabalho do agente externo é de 600 joules, então a variação de energia interna do gás então aqui estamos falando de ΔU igual a Q menos W, né? Primeira lei da termodinâmica. Então, um rolê suave, nada muito difícil não. Beleza, então dito isso, né, onde o ΔU é a variação de energia, Q é a quantidade de calor do sistema, W é o trabalho realizado por ele, né? Às vezes usa W, às vezes usa o tal. Vou colocar um W aqui porque eu escrevi W ali. Beleza? Então, variação de energia, calor, trabalho. O que eu quero é a variação de energia, né? O que ele está pedindo é a variação de energia interna do sistema. Então, do gás no caso. Então, o que eu quero é isso. Ele falou que a quantidade de calor que a parada recebeu, 300 joules. Mas aí não seja virgem, né? Lembra que aqui é menos.
não vai colocar 600 direto, porque aqui não tem menos 300. O trabalho é negativo porque a gente está falando de uma compressão. Então, menos 600. Aqui tem que usar a regra de sinal, porque é uma parada separada por parênteses, né? Então, a gente tem 300 mais 600. Então, a variação de energia interna do seu sistema é 900 joules. Beleza? Então, essa daqui também mais tranquila do que a outra, né? Uma parada mais direta, né? Só a aplicação da primeira lei, né? Um pouquinho de conceito e tal, mas nada também absurdo. Por isso que eu estou dizendo que termodinâmica é uma parada que cai e tem que ser ponto ganho para você, se você está na pegada de passar. Termodinâmica tem que ser ponto ganho, tá? Porque, mano, questões fáceis. E, por fim, né? No fim desse vídeo, né? Mas aí, antes da gente terminar, vamos resolver a questão de 2020 de termodinâmica também. Beleza? O negócio é o seguinte. Então, ele traz um texto e quer que você preencha, né, corretamente as lacunas. Então, considere uma máquina térmica que opera um ciclo termodinâmico que realiza trabalho. A máquina recebe 400 joules de uma fonte quente, cuja temperatura é de 400 K, rejeita 200 joules para uma fonte fria que se encontra a 200 K. Tá? Obedecendo aquela parada que a gente falou na questão anterior lá de TFTQ igual a QFQQ, né? Tá? Ou quantidade de energia equivalente à temperatura. Neste ciclo, a máquina térmica realiza um trabalho de 200 joules. Então, a gente tem uma parada na fonte quente, parte dessa parada vira trabalho, outra parte é rejeitada para a fonte fria, né? E aí a gente sabe que aqui tem 400, aqui tem 200 joules, né? 400, 200 joules, 200 joules, o que faz muito sentido, né? A energia total do sistema se conservou aqui e aqui, né? Beleza. Então, aí ele fala o seguinte, analisando o ciclo termodinâmico exposto acima, conclui-se que a máquina 1 é um motor térmico, tá? Um motor térmico, mas por que ela é um motor térmico? Porque o calor está indo naturalmente da fonte quente para a fonte fria. Porque se ele estivesse indo da fonte fria para a fonte quente, aí ele seria um refrigerador, tá? Uma bomba de calor. O que não é o caso. Então, aqui a gente já pode riscar duas. Atende a primeira lei da termodinâmica? Atende. Não tem calor sobrando para lugar nenhum. Toda a energia produzida aqui ou vira trabalho ou é rejeitada para a fonte fria de calor. Então atende. Então a D também está errada. E a terceira é o rendimento desta máquina é igual a 50%. Se você calcular aqui, a gente vê 1 menos 200 sobre 400, né? Que é a quantidade de energia nessa bagaça. Bom, é 1 menos meio, né? Porque se você simplificar aqui dá meio. Então é 1 menos meio, que é igual a meio. Meio é 50%. 50% de rendimento. Então é igual a 50% de rendimento. Aí letra E, tá? Bom, óbvio, né? Na hora da prova, mano, você já bateu o olho, já viu que 200 por 400 dá meio, você já marca meio e corre, né, pra próxima. Porque, afinal de contas, tempo também é mais ponto. Mas é uma questão simples, né? Então, sempre tem questões de termodinâmica. Pelo menos o minha tem, tá? Na prova da SpaceX. E, cara, ponto ganho, tá? Diferente das questões de mecânica. As questões de mecânica são muito mais trabalhosas do que isso aqui. Isso aqui são questões, tipo, mano, simples. Até a questão trabalhosa de termodinâmica nem é assim tão trabalhosa, tá vendo? Dá pra fazer rapidão, é ponto ganho. Então, invista um tempinho para estudar termodinâmica, para rever termodinâmica nesse fim, né? Para você garantir um pontinho a mais ali e ser feliz nesta bagaça e ganhar a sua vaguinha. Fechado? Então é isso. Espero que esse vídeo te ajude e até o próximo vídeo. É nóis. Falou!